Olá pessoal, bom dia para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nesta oportunidade nós vamos trabalhar este tema: o homem tem livre arbítrio ou não? Podemos assegurar, de acordo com a Bíblia Sagrada, que o homem tem liberdade para escolher entre o bem e o mal? Podemos demonstrar, à luz da Bíblia Sagrada, que nós somos livres para pecar ou para não pecar? Podemos demonstrar pela Bíblia Sagrada que nós podemos obedecer a Deus pela nossa livre e espontânea vontade? Como também podemos demonstrar pela Bíblia Sagrada que nós somos totalmente responsáveis pelos nossos pecados, pelas nossas ações? Ou será que é verdade, conforme dizem os calvinistas, que Deus é o autor de todas as ações, que Deus está no controle de tudo, que nada foge à vontade de Deus, que Deus tem o controle de todas as coisas e que não somente Deus sabe tudo o que nós vamos fazer, mas Ele também já determinou o que nós vamos fazer. De sorte que o homem não passaria de um robô, não passaria de uma máquina comandada por Deus. É assim que os calvinistas entendem a questão. Eles dizem que, na verdade, o homem não tem livre arbítrio, que o homem ele não tem liberdade para escolher. Que, na verdade, quando o homem pratica a justiça, quando o homem agrada a Deus, foi Deus quem predestinou o tal para isso. E quando o homem desagrada a Deus, quando o homem insulta a Deus, quando o homem peca contra Deus, também foi o mesmo Deus quem programou o homem para isso. Será que a Bíblia Sagrada ela confirma esta visão calvinista? Ou será que a Bíblia Sagrada, por outro lado, ela confirma que nós somos seres pensantes, seres livres, que podemos escolher entre o bem e o mal, que temos o poder de decidir se escolhemos agradar a Deus ou se escolhemos desagradar a Deus? Bom, a Bíblia Sagrada ela é imensa, vocês sabem, né? E eu vou apenas pegar aqui uma história, um texto, uma narrativa que eu julgo que é o suficiente para determinar a questão proposta aqui por mim. E o texto que eu vou trazer aqui, ele é suficiente para responder todas as perguntas que eu fiz agora. Vamos ler em Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17. Vamos lá. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu vou repetir aqui a leitura. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ora, queridos, aqui nós vamos analisar algumas coisas e contextualizar isso aí. Vamos lá. Primeiro, Deus, Ele conhece todas as coisas? Sim. Porque Deus está no passado, no presente e no porvir. A Bíblia define Deus como aquele que é e que era e que virá. Apocalipse 1:8 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que virá. Então, Deus, Ele é presente. Deus, Ele está no passado, pois não existe passado para Deus.
Assim como também para Deus não existe futuro, queridos, só existe o agora. Para nós existe um passado e um presente. Para Deus não, só existe o agora. Tudo o que se passou para Deus é agora. E tudo o que virá para Deus é agora. Então Deus, ele conhece todas as coisas. Porque se Deus não conhecesse todas as coisas, ele não seria Deus. Ok? A gente estabelece logo esta premissa. Se Deus não conhecesse todas as coisas, ele não seria Deus. Então, Deus, na qualidade de presciente, de onisciente, sim, Deus como sendo um ser onipotente, ele, antes mesmo de criar Adão, ele já conhecia Adão. Ele já conhecia Adão. Antes que Adão viesse fazer qualquer coisa, Deus já conhecia a trajetória de Adão, todas as palavras de Adão. Agora, a mesma Bíblia que mostra Deus neste patamar, conhecedor de todas as coisas, a mesma Bíblia também mostra que Deus, ele interage com o homem, que ele dá comandos para o homem, que ele dá ordens para o homem, que ele espera que o homem corresponda à sua vontade, à sua palavra, positivamente. Então, se é verdade, por um lado, que Deus é soberano, que ele conhece todas as coisas, que todas as coisas estão nuas e patentes diante dele, tudo é agora, também não é menos verdade, não é menos pesado. É de igual peso que o homem, ele tem liberdade para escolher entre o bem e o mal. E por que já estamos dizendo isso? Por causa da leitura. O que diz? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ora, aqui todos nós sabemos o que foi que aconteceu. Agora, a partir daqui eu pergunto para vocês. Adão, ele... por que foi que ele comeu? Vamos aqui para a própria leitura. Ora, eu quero dizer aqui para vocês, mediante a leitura da palavra, eu quero dizer para vocês então quem é o autor do pecado, quem foi que realmente induziu Adão a pecar. Os calvinistas dizem que o homem peca porque foi predestinado, porque nada acontece fora da vontade de Deus. Porém, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, isso não é verdade. Vamos ler aqui em Gênesis capítulo 3. Olha o que diz aqui. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Começa aqui, ó. E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então aqui a mulher, ela repete o que Deus disse, não comereis, porque no dia em que dele comereis, certamente morrerá. Certo? E aqui ela, de suas próprias palavras, não sei se ela ouviu isso de Deus, mas ela também acrescentou alguma coisa. Nem nele tocareis, para que não morrais. Mas vamos lá. O que eu estou mostrando aqui para vocês é que no cenário aqui que levou Adão e Eva a pecar, nós vamos ver quem foi realmente o responsável. Claro que Adão e Eva, eles tiveram livre arbítrio para pecar. Eu digo logo daqui. Mas depois de Adão e Eva, ou por trás de Adão e Eva, quem é que estava manipulando, quem é que estava colocando na cabeça deles? Era Deus? Vamos lá. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eu aqui, queridos, eu não vou analisar, eu não vou desviar foco, não vou aqui analisar o lado mentiroso de Satanás.
porque todos nós já sabemos que ele é o pai da mentira. Tá bom? Eu não vou levar por esse lado, eu só quero analisar aqui no que eu estou lendo e responder para vocês o seguinte: o homem tem ou não liberdade para agir, para escolher entre o bem e o mal? Ou, se o homem não é livre, então ele é predestinado para fazer tudo o que faz. Conforme dizem os calvinistas, o homem não tem liberdade, ele não tem livre-arbítrio. O homem não pode escolher agradar a Deus. Ele agrada a Deus porque Deus escolheu, porque Deus o predestinou. Se Deus não tivesse predestinado o homem para a salvação, então o homem não se salvaria. Isso são questões não só teológicas, mas filosóficas. E aqui eu pretendo responder vocês à luz da leitura desse texto aqui. Existem outros? Existem, mas eu escolhi esse aqui porque me parece que esse aqui responde todas as questões. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem o mal. Assim falou a serpente, né? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aqui começa a minha pergunta aqui para você. Você é inteligente? Adão e Eva comeram do fruto proibido, da árvore que Deus disse que não comesse. Eles comeram. Foi Deus quem programou eles para fazer isso? Foi o diabo quem forçou eles a fazer isso? É a segunda pergunta. Ou eles fizeram isso porque tinham liberdade para fazer? Repito. Adão e Eva comeram do fruto proibido por Deus. Foi Deus quem predestinou eles para isso, de acordo com a leitura? Foi Deus quem levantou eles para isso? Foi Deus quem levou eles a fazer isso? Ou eles fizeram isso porque tinham livre-arbítrio? Ou o diabo, a serpente, forçou eles a fazer isso? Vou responder para você. O diabo induziu. O diabo não forçou. O diabo induziu eles a comer. E comendo assim, eles estavam transgredindo a vontade de Deus. Então não foi Deus, de acordo com a leitura aqui, quem predestinou eles para a queda. Não foi Deus quem programou Adão e Eva para caírem. E também não foi o diabo quem forçou eles à queda. O diabo induziu. Ok? E ouviram a voz do Senhor Deus. Vamos lá. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eu vou aqui abreviar a leitura, vamos lá. Versículo 11. E Deus diz: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Ora, aqui Adão já estava em transgressão, Adão e Eva. Eles tinham desobedecido a Deus. Em nenhum momento a leitura aqui sugere que foi Deus quem levou eles a fazer isso. Em nenhum momento a leitura de Gênesis diz que Deus predestinou Adão para pecar. E Eva também. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comei. Ora, você vê que Adão jamais ele foi dizer assim: Senhor, tu me predestinaste para isso. Eu pequei porque tu me predestinou, tu me levantou. Não. Adão ele tinha consciência do que tinha ouvido de Deus. Ele foi dotado de livre-arbítrio, de capacidade de escolha. E é por isso que ele falou: então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Ora, ele jogou a culpa na mulher, mas a mulher não forçou ele. O que ele está dizendo é que a mulher induziu ele. E o que diz mais o texto? E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ora, a mulher aqui joga a culpa para a serpente. Mas agora eu pergunto aqui para vocês: a serpente forçou? Não. A serpente enganou, a serpente induziu com enganos, com engodos. Mas a serpente não forçou Adão e Eva a comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, amados, de acordo com a leitura que nós temos aqui, nós não conseguimos encontrar espaço
para esta ideia calvinista que diz que o homem foi predestinado para pecar. Não, a Bíblia, eu já disse para vocês, é muito grande, 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. Eu sei que os calvinistas vão encontrar textos não que sirvam de base para o que eles pregam, mas eles distorcem, com todo respeito eu falando aqui. Mas eu quero aqui me ater à leitura deste texto. Será que nós conseguimos, da leitura de Gênesis 2, 3, será que nós conseguimos extrair este ensino calvinista de que o homem foi predestinado para pecar, de que Adão pecou porque foi predestinado? Outra coisa. Se um calvinista admitir que Adão pecou por livre arbítrio, que Adão era livre para escolher entre o bem e o mal, aqui vai a minha observação. Se, de acordo com os calvinistas, vamos dizer que alguns admitem, me parece que alguns admitem, que Adão pecou porque era livre. Deus não predestinou ele para aquilo, mas ele pecou porque era livre. Ora, queridos, se Adão era livre, ele foi feito com liberdade. E se Adão era livre para pecar, se Adão era livre para obedecer, ora, meus irmãos, nós também somos, porque tal como Deus fez Adão, fez a nós. A mesma estrutura que Deus fez a Adão, fez para nós. Adão ele foi criado com poder de escolha, nós também. Adão foi criado com o poder de escolher para viver para sempre, nós também. Todas as capacidades que Deus entregou para Adão, entregou para nós. Tudo, aqui eu quero lhe falar tudo que Deus colocou nas mãos de Adão, ele colocou nas nossas. Se Adão era livre para escolher entre o bem e o mal, nós também somos. Agora, é incoerente dizer que Adão era livre para escolher entre o bem e o mal e nós não. Isso é incoerência teológica dizer que Deus não predestinou Adão para cair, Deus não predestinou Adão para pecar, mas predestinou a nós para pecar. Isso é incoerência. Isso é 2 pesos e 2 medidas. Se nós somos predestinados para pecar, se alguns já nascem predestinados para a perdição, se alguns já nascem predestinados para o inferno, então também é verdade que tudo aquilo que Adão fez, fez por um ato predestinador de Deus. Então também é verdade que Adão pecou porque foi predestinado. Agora, se você, calvinista, admite que Adão pecou por livre-arbítrio, por livre escolha, você vai dizer que Adão, não, no caso de Adão, Adão tinha liberdade, Adão foi feito como ser livre. Se você admite isso, mas você ao contrário diz que nós não temos liberdade, você está usando 2 pesos e 2 medidas. Porque a Escritura não ensina isso. Tal como foi o primeiro homem, tais são todos os homens. Adão era livre, nós também somos. Essa é a verdade. Ok? Então vamos continuar aqui. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Veja que a mulher, jamais ela vai dizer, Senhor, eu comi porque tu me predestinou para isso. Não, ela não poderia dizer isso. E ela também não disse, Senhor, eu comi porque a serpente me forçou. Não, a serpente me enganou. Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais que todas as bestas, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Eu vou ficar apenas aqui nesta leitura. Então vamos lá. Eu quero perguntar uma coisa aqui para vocês. Eu vou aqui para o livro de Eclesiastes, ver se eu encontro aqui. Mas vou comentando aqui. Onde no texto nós conseguimos detectar que Adão e Eva pecaram
porque foram predestinados para fazer tal coisa. Onde? Pergunto, no texto. Onde no texto nós podemos encontrar que Adão e Eva pecaram porque foram predestinados? Nós não podemos. Nós de fato não encontramos. Mas nós conseguimos encontrar, detectar claramente, de forma teológica e filosófica, que o homem é um ser livre. E que tudo o que o homem faz, tudo, ele faz por livre e espontânea vontade. Tudo. Eu quero ler aqui em Eclesiastes 7, 29. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem, no hebraico Ha'adan ou Adão, reto. Ou seja, o primeiro homem foi feito sem pecado, reto. Mas ele buscou muitas invenções. Ora, o que o texto está dizendo? Que Deus fez o homem, Adão, reto. Mas ele buscou muitas invenções. Eu quero ler bem aqui também Eclesiastes, se não me falha a memória. Uma referência a Adão, que eu vou ler aqui para vocês. Ó. O Eclesiastes não, Ezequiel. Ezequiel capítulo 28. Nós temos aqui uma referência velada a Adão, mas temos. É uma referência a Adão para... E faz parte de um discurso contra o rei de Tiro. Vamos lá. Onde é que diz aqui? Ó? Ezequiel capítulo 28. Vamos ver aqui. Ó, 28, 15. Ó. Isso aqui é uma referência a Adão, não é uma referência ao diabo. Aqui é uma referência a Adão, e Ezequiel ele toma Adão como exemplo para discursar contra o rei de Tiro, para falar da glória de Tiro. Então, para ele falar da glória de Tiro, ele traz à mente, ele traz como exemplo a glória original de Adão, a perfeição original de Adão. Então, o que é que diz aqui? Ó? 28:15. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Isso aqui é uma referência, queridos, a Adão. Assim diz o Talmud. O Talmud, ele, vendo esta passagem, ele entende que aqui é uma referência a Adão. E Adão aqui ele foi citado como exemplo de perfeição, de glória. Mas o autor aqui ele estava se referindo a Ezequiel, o autor Ezequiel estava se referindo ao rei de Tiro, que antes foi um rei bom, que antes foi glorioso. E aí ele comparou a glória, a bondade anterior do rei de Tiro com a perfeição de Adão. Então, Ezequiel 28:15 aqui está falando de Adão, não é de Satanás. Ó, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pecado. Então, Adão ele pecou por livre e espontânea vontade. Aqui eu aproveito para te dizer que nenhum de nós pecamos forçado. O diabo não força ninguém a pecar. Também Deus não incita ninguém ao pecado. Quando eu peco, quando você peca, todo tipo de pecado que nós cometemos pela nossa liberdade. Nós temos liberdade para pecar. Nós pecamos porque nós queremos. Se uma pessoa adultera, ele vai dizer ao diabo, não, foi ele quem decidiu adulterar. Uma pessoa se prostitui, é ele quem decidiu. Uma pessoa mata, foi ele quem decidiu. Eu estou falando de pecados. Todos os pecados são voluntários. O homem tem condições, sim, de forma voluntária pecar e de forma voluntária praticar a justiça. A Bíblia diz, escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Ok? Então, com isso, eu encerro este vídeo, dizendo para você que nós somos livres. Tudo o que nós fazemos, ou de bom ou de ruim, nós vamos prestar contas a Deus. E por que nós vamos prestar contas? Porque somos livres. Vamos prestar contas porque não fomos programados para pecar. Também não fomos programados para fazer justiça.
Nós fomos dotados de razão, de livre-arbítrio, para escolher entre o bem e o mal. Lembre-se do que Deus falou a Adão. Eis que tu podes comer de todas as árvores que está no jardim do Éden, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que tu comeres, certamente morrerás. Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.